Olá pessoal, agora vamos dar continuidade à segunda parte, ao segundo assunto da nossa aula, tá? Agora vamos começar a falar um pouquinho sobre crescimento bacteriano. Vou dar uma introdução para vocês. Lembrando que essa aula é a aula 4, então, que está disponível no material de vocês no estúdio, tá bom? Então, aula 4 sobre crescimento bacteriano, tá? Primeiro, quando a gente vai falar do crescimento bacteriano, é importante a gente tentar entender ou lembrar as funções, as atividades que as bactérias desempenham, né? Então, a primeira coisa é que elas precisam, para manter a estrutura dela, a morfologia delas, elas precisam construir, fazer uma manutenção dos componentes do citoplasma dela. Para as bactérias se manterem, manter uma população de bactérias, é preciso elas também fazerem a divisão celular, tá? E aí eu pergunto para vocês, qual é a forma que as bactérias se dividem? Qual é a forma de divisão celular das bactérias? É através de uma mitose ou não? Qual é a forma? Já vamos falar sobre isso. Outra coisa que elas fazem, a gente já conversou sobre isso na aula de membrana citoplasmática, é o transporte de substância do meio externo para o meio interno, ou vice-versa, através daquelas proteínas que estão ancoradas na membrana plasmática. Tudo bem? Outra atividade, outra função que as bactérias conseguem desempenhar é a motilidade, né? Então, é o movimento que as bactérias fazem através dos batimentos flagelares, mas que são dispensáveis, né? Nem todas as bactérias possuem flagelos. Tá? Então, essas funções vitais. A atividade bacteriana, então, pessoal, seja ela benéfica, por exemplo, aquelas que fazem parte da nossa microbiota, ou não benéfica ou maléfica, né? Aquelas que são patogênicas, ou seja, aquelas que têm capacidade de causar uma doença, para elas fazerem essas atividades, elas precisam sobreviver no meio que elas estão. Vocês concordam comigo? Então, ela não vai conseguir desenvolver as atividades se ela não consegue estar sobrevivendo. Esse meio pode ser um meio, o habitat natural dessa bactéria, ou pode ser um meio de cultura. Então, no laboratório, nós podemos crescer as bactérias em plaquinhas. Independentemente, para essas bactérias sobreviverem, conseguirem fazer as suas atividades, elas precisam de componentes que garantam a sua sobrevivência. Então, nutrientes, condições adequadas de acidez, condições adequadas de oxigênio, o que a bactéria precisa para se manter viva e realizando suas atividades. Então, a primeira coisa é o requerimento nutricional. Quanto que a bactéria precisa de nutrientes para se manter viva? Então, como eu conversei com vocês, cada bactéria ela vai ter uma característica. Nem todas têm a mesma característica. Cada um necessita de quantidades diferentes desses componentes nutricionais. E eu pergunto para vocês, vocês acham que a bactéria que ela precisa de menos nutrientes, ela tem uma capacidade fisiológica, ou seja, a complexidade fisiológica dela é maior ou menor? Ela precisa de menos nutrientes. Como que é a capacidade dela fisiológica? Vai ser maior, vai ser mais complexa, porque com poucos nutrientes, ela já consegue desempenhar uma alta atividade fisiológica, que às vezes uma outra bactéria precisaria de mais nutrientes para desenvolver a mesma atividade. Então, aquelas bactérias que requerem menos nutrientes, elas são mais complexas. É como assim, elas conseguem se virar mais sozinhas, entendeu? Elas precisam de muito pouco para conseguir sobreviver. Então, é nesse sentido, tá bom? E aí, a aula sobre crescimento bacteriano. O que é esse crescimento bacteriano? A célula vai crescendo? Então, gente, vai aumentar o conteúdo dessa célula. Então, no crescimento bacteriano, ocorre um aumento do citoplasma, dos componentes que estão presentes ali no citoplasma dessa bactéria. Que tipo de componentes? Então, vamos para o cantinho. Que tipo de componentes? Então, tem os ácidos nucleicos que compõem o nucleóide, né, o cromossomo bacteriano e o plasmídio. Existem as proteínas, os polissacarídeos, então a porção mais de açúcar, os lipídios, a porção mais de gordura, tá? Então, todo esse aumento da síntese desses componentes
possibilitam um crescimento bacteriano, que vai culminar na divisão celular. E aí, agora há pouco eu perguntei para vocês, como é essa divisão celular das bactérias? Né? Então, essa divisão celular é por mitose? Na verdade, essa divisão celular não é por mitose, é diferente da célula animal, da célula eucariótica. Tá? Para que aconteça toda essa síntese de componentes e para culminar na divisão celular, são necessários, então, nutrientes necessários nesse processo. Tá? Então, qual que é a forma da divisão celular das bactérias? Vocês já descobriram? Então, a forma do crescimento bacteriano, a forma de divisão celular das bactérias é através aqui, ó, da fissão binária, tá? Então, ela não é exatamente igual a uma mitose, né? Tem as suas diferenças, é chamada, então, de fissão binária. Se a gente olhar nessa imagem aqui à direita do slide, nós observamos que aqui nós temos uma bactéria, ela estica, né? Então, ela vai se separando, vai se alongando e forma aqui no meio um septo, então a gente chama um septo equatorial, essa região mais central, para ter a separação, então, dessa bactéria em duas bactérias. Então, se a gente olhar nessa imagem, uma bactéria vai dar origem, então uma célula mãe, vai dar origem lá no final a duas células filhas, tá? Se a gente tem uma bactéria que é um coccus, então a bactéria que é um coccus, ela é arredondadinha, né? Então aqui a gente tem uma bactéria arredondadinha, ela pode sofrer uma fissão binária em qualquer região, tá? Em qualquer região dessa bactéria. Agora, se for uma bactéria que é um bacilo, por exemplo, ou um espirilo, que ela já é normalmente mais alongada, ela tende a crescer, a se alongar nessa região mais transversal. Então, ela estica e aí forma um septo para separação dessa bactéria, tá? Então, nessa imagem a seguir, que eu estou sinalizando para vocês, aqui na minha seta tem o septo equatorial que está começando a se formar para acontecer, então, a fissão binária dessa bactéria. Tudo bem, pessoal? Então, aqui é importante a gente entender a forma de divisão dessas bactérias e que, na verdade, essa divisão celular, esse crescimento bacteriano precisa de condições ideais, fatores ideais para que aconteça, tá? Quais são esses fatores? Então, fiquem ligadinhos e assistam o próximo vídeo que nós vamos conversar, então, sobre quais são esses fatores que vão ser essenciais para o crescimento bacteriano. Já deixe as dúvidas aqui, já façam suas perguntas antes de começar o próximo vídeo. Combinado? Tá lá, então.